E seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje a gente vai falar sobre Provérbios 6 e a série continua com advertências contra a insensatez e também contra o adultério. Então aqui Provérbios vai começar a falar no 6 sobre a pessoa que é insensata e a pessoa que comete adultério, tá? Teve uma escrita que me procurou falando que o Provérbios 5 ele se encaixa muito bem também a mulher, e provavelmente a gente vai fazer um crossover aí, trazendo a visão feminina do assunto. Eu estou tentando convencer minha esposa também a fazer esse vídeo junto com ela, e ali eu vou ficar como mediador, vai ter um lugar de fala aí para as mulheres. Beleza? Mas enquanto isso não acontece, eu vou também tentar não abordar só com a visão masculina, mas de maneira geral, como acontece, tá? Bom, então vamos lá. Provérbios 6. Meu filho, se você servir de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que você falou. Então, naquele tempo lá tinha fiador, só que diferente do nosso tempo, o fiador ele não empenha os seus bens, mas naquele tempo valia a questão de você, se não tivesse dinheiro para pagar, ser vendido como um escravo. Então, de alguma maneira, o fiador, quando você era fiador de alguém, você garantia com os seus bens, só que se você não tivesse bem suficiente para estar pagando aquela dívida, você iria empenhar a sua vida, você se daria como escravo. Então, a fiança, naquele tempo, você trabalhar como um fiador, ele lhe rendia esse risco sobre sua vida. E repare que ele fala aqui, fiador que empenhou-se por um estranho. Essa palavra aqui não vale somente em relação ao estranho, mas vale também em relação a pessoas que você conhece. Mas a gente vai ver o porquê que está escrito aí, empenhou-se por um estranho, tá? Então, meu filho, uma vez que você caiu na mão do seu próximo, vá, humilhe, insista, incomode o seu próximo. O que ele está falando é: não deixe o tempo passar, vai lá, enche o saco da pessoa, fala, convence, enche a paciência, não deixe ela dormir, não deixe você mesmo dormir e saia dessa questão de fiador, tá? Isso vai te prejudicar, querendo você ou não, é um conselho bíblico e isso ajuda. Eu sei que muitas pessoas são fiadores de outra. Às vezes muda o contexto, às vezes o marido é fiador da mulher para conseguir alugar alguma casa, alguma coisa assim. Mas de qualquer maneira, existe uma questão aí de você tomar cuidado em se empenhar em se colocar à disposição financeiramente de outra pessoa. Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que vai acontecer com a gente em relação às nossas finanças. Imagine algo que está muito mais fora do nosso controle em relação a finanças, que é uma questão de pessoas que não digamos assim, não são nós. Então nós temos poder sobre aquilo que nós compramos, gastamos, e não temos poder de certa forma com algumas eventualidades. E sobre outra pessoa você não tem nem poder sobre as eventualidades que podem acontecer com ela, nem sobre o quanto que ela gasta, o quanto que ela recebe. Então é muito complicado ser fiador de qualquer pessoa. Não se entregue ao sono e não procure descansar, caso você tenha sido fiador de alguém. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. E quando você vê uma gazela se livrando do caçador, uma ave, é um desespero tremendo, como se ele tivesse refém realmente de alguma coisa. E aí agora a gente vai ver no versículo 6 aqui algo que aparentemente não tem relação com o de cima, mas nós vamos ler a relação lá. E tem a ver com aquele que se empenha por um estranho. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ou seja, ele está falando para você aprender a ser sábio com um animal, tá? Que está no mundo animal. Um inseto que está no mundo animal. E tá falando para refletir sobre os caminhos da formiga. Então, talvez os animais possam nos ensinar muitas coisas.
Ela não tem chefe, nem supervisor e nem governante, e ainda assim armazena suas provisões. No verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Ele está falando o quê? A formiga sabe que tem um tempo de prosperidade e tem um tempo de coisas que faltam. Então, ela, dentro do tempo de prosperidade, ela armazena para que no tempo em que lhe falta o alimento, ela tenha de sobra e consiga ali ah, lidar com aquela situação, né? E ele fala assim, ó, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? E ele fala aqui, ó, seria um tempo para tirar uma soneca, um tempo cochilando um pouco, um tempo cruzando um pouco o braço para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um ladrão armado, que é justamente essa questão da surpresa. Então, quando você não aproveita tempo de prosperidade, onde tem serviço, onde tem trabalho, onde tem abundância, para acumular alguma coisa, que eu não estou falando nem acumular riquezas demasiadas, estou falando aqui de acumular a questão da sua própria sobrevivência, entendeu? Então isso é necessário que aconteça. Porque justamente esse dia mal vem e quando ele vem, não importa quem está aqui ou quem está ali, ele vai vir de surpresa como um homem armado. E aí ele vai falar aqui, ó, o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Antes de da gente continuar aqui, essa questão de pessoas que não trabalham e são preguiçosas, elas ficam vulneráveis justamente para quê? Para vir esses esquemas de ser fiador ou qualquer tipo de esquema com a outra pessoa. Então aqui entra em relação a muita coisa. Então, quanto mais você é preguiçoso, mais você vai querer ganhar o dinheiro fácil. E naquele tempo a gente pode até supor que o fiador recebia uma graninha por fora, tá? Então, essas pessoas que dormem, que são preguiçosas, elas buscam as suas compensações em coisas mais fáceis, justamente porque estão numa zona de vulnerabilidade. Então, toda vez que a gente não trabalha da maneira devida, não ajunta as coisas que a gente precisa fazer, não se prepara para o inverno, a gente vai ficar vulnerável de alguma maneira e aí, estando vulnerável, a gente vai ficar suscetível a quem? Ao perverso que não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés, faz sinais com o dedo, ó, a gente vai fazer aquele esquema, vamos fazer aquele corre, não sei o que, um monte de coisa. Tem o coração o propósito de enganar, 171, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele e de um golpe será destruído irremediavelmente, tá? E aqui ele está falando justamente sobre tanto a pessoa que engana, sobre a pessoa que está numa fase de vulnerabilidade. Então a pessoa que engana, ela será destruída. E aquele que cai, ele caiu como se fosse um laço da sua própria boca, na verdade, fazendo coisas por esquema e coisas desse tipo. E aí, em relação a isso, Deus vai falar ainda sobre como se comporta tanto o preguiçoso quanto essa pessoa 171 mau caráter. E aí Deus vai falar sobre características que ele não gosta, tá? Então ele fala assim, ó, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta, tá? Ou tem algumas traduções, a sétima ele abomina. Então, olhos altivos, pessoas que ficam falando muito, ah, eu tenho isso, ah, eu quero ser aquilo, ah, não sei o quê. Ah, eu sou isso, ah, eu não sou aquilo. Não é que eu sou bom demais, é que os outros que são ruins. Não é que algo não acontece comigo, é que acontece com o outro. E aí ele fica sempre procurando uma situação para falar de como ele tem vantagem diante de outras pessoas. Essas pessoas são pessoas tolas e elas deveriam ler o livro de Provérbios para adquirir sabedoria, mas como elas são tolas e o livro de Provérbios é para os sábios, elas acabam sendo repreendidas e aí não gostam de ler e na verdade procuram pessoas que falam aquilo para que agrade ela. E muitas dessas pessoas são até mesmo cristãos e estão colocando ali, acham que por falar uma coisa ou outra certa, que na verdade
a pessoa nem vem dela, ela ouviu sempre de outra pessoa, porque Deus nunca fala com ela, né? Nunca em oração ela se coloca à disposição, não ouve a voz do Espírito Santo. É sempre um falso profeta que fala algo, é sempre uma pessoa que vem falar algo como se isso confirmasse o coração. Para essas pessoas, tenha esse recado: o Senhor odeia aquilo que você está fazendo. E essas pessoas que têm olhos altivos, elas começam a mentir, têm a língua mentirosa. Ainda que não percebam, elas criam um mundo que elas mesmas acreditam, aquela mentira para ela é verdade. Porém, ela vai tanto no viés de confirmação daquilo que é verdade para ela, que ela esquece de olhar as outras pessoas ao redor dela. E na verdade, quando ela começa a fazer isso, as mãos dela derramam sangue inocente, de várias maneiras. Claro que aqui está falando sobre ser um homicida, mas também no Novo Testamento a gente vai para a expansão da consciência, onde o João fala ali, ó, quem odeia o seu irmão também é um homicida. Então a pessoa que odeia a outra, e muitas vezes essa pessoa que odeia a outra também é aquela que despreza a outra. Porque o desprezo nada mais é do que uma forma de ódio, porque você despreza a pessoa no seu coração. E quando você despreza a pessoa no seu coração, você começa a fazer o quê? Traçar planos perversos para derrubar aquela pessoa. Se você se identificou aí, parabéns. Você é uma pessoa que Deus odeia. Vamos ver se ele abomina você também. E aí, não só isso, mas os pés se apressam para fazer o mal. Sempre que é para livrar a cara dele e fazer o mal para o outro, essa pessoa ela se apressa. Porque na verdade a gente entende que uma pessoa boa, ela recebe o dano e ela se fere para não acabar não ferindo o outro. Mas a pessoa que é má, ela não se importa e ela vai e se apressa para livrar a cara dela, para livrar a reputação dela, mas na verdade nem reputação ela tem, a não ser naquelas pessoas que dão ouvidos a ela. E a outra coisa é a testemunha falsa, e essa o Senhor detesta e odeia, tá? E esse detesta é pior do que ele odeia, porque em muitas traduções está ele abomina. Isso é uma abominação ao Senhor. Porque isso de todos talvez seja o pior, tá? É a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, a testemunha falsa, ela é tão assim complicada que ela é como se fosse um vírus. A testemunha falsa, ela não só é falsa e não só comete pecado contra ela e contra outra pessoa, mas ela desfere esse vírus na vida de outras pessoas que estão ao alcance dela, e isso fermenta o coração daqueles que estão à volta. Então ele começa a provocar discórdia entre os irmãos com diversos assuntos, falando de coisas mentiras, muitas vezes falando do que não viu. Uma vez eu trabalhava num lugar, ah, e uma pessoa tinha me falado sobre uma situação que aconteceu. E ela comentou ali no meio de várias outras pessoas, tá? Então essa pessoa que eu vou chamar de A, ela comentou uma coisa perto da pessoa B, tá? No final, essa pessoa A, ela veio falar comigo e realmente aquilo era verdade. Não vou entrar nesse mérito, mas o ponto é que depois a pessoa B, ela veio falar o que a pessoa A falou para ela, como se ela tivesse vivido e ela tivesse ouvido, ou seja, dissimulando a realidade. E ela falava com tanta convicção que até as expressões faciais, assisto lá o canal Metaforando, mas, sabe, transparecia que aquilo era um fato. E realmente as histórias batiam muito. Só que ela dissimulou tanto a verdade e transformou tanto na cabeça dela que foi ela que viu a situação que ficou parecendo como se realmente ela. Só que a gente vê que uma veio falar, eu não vou nem. Uma falou meio que pra, vamos dizer assim, prevenir uma situação. E eu percebi que essa pessoa B, ela veio falar, na verdade, para humilhar a pessoa e se exaltar sobre a mentira que ela estava contando. Então, desde aquele dia eu tomei cuidado com aquela pessoa e cada vez mais fui me afastando. Então, foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Então, se afaste da testemunha falsa que espalha mentiras,
tá? Bom, meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone os ensinos de sua mãe. E agora a gente vai falar justamente de pessoas que elas não ouvem os pais. E quem são essas pessoas que não ouvem os pais? São aquelas que adulteram, tá? E aí a gente vai trazer o ponto agora e vai ver como isso é uma loucura, não só perante os homens, mas perante Deus. Vamos lá, vamos lá. Eita. Tá aí. Só um momento. Aqui. Beleza. Meu filho, obedeceu os mandamentos de seu pai e não abandone os ensinos da sua mãe. Amarre-se sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. O que? Os mandamentos do pai e os ensinos da mãe. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Ou seja, enquanto você estiver fazendo outra coisa, quando você estiver no caminho, ele vai ser uma direção para você, esses mandamentos. Quando você dormir, ou seja, quando você não pode ter ação sobre nada, ele vai te proteger automaticamente. E quando você acordar, ele vai falar com você justamente para te instruir. Então, o mandamento do pai e o ensino da mãe, para aquele que guarda no coração e coloca ao redor do pescoço, como se fosse algo importante que tivesse nos pontos vitais, ele vai estar sempre protegido. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e as advertências da disciplina são caminho que conduzem à vida. Elas o protegerão de quem? Da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. E aqui a gente vai abrir um parênteses. Como essa escrita conversou comigo, falou sobre essa questão da feminilidade, a gente também entende que o homem leviano ele traz falsos elogios. E ela falou até sobre uma questão de demanda. Então a procura por homens no nosso país é maior porque tem mais mulheres do que homens. Então isso cabe completamente à mulher. Então uma instrução também para você escolher um marido, fugir de falsos elogios de pessoa que tem o lábio suave, lábio de mel. Não cobice em seu coração a beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhares. Então a própria Bíblia fala que o que faz o homem adúltero é cobiçar no coração o quê? A beleza da mulher e se deixar seduzir pelos olhares dela. Pois o preço da prostituta é um bocado de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. E aqui é muito importante que ele faz uma distinção. E aqui ele não passa o pano para a prostituição, mas ele está falando, ó, o único preço que você paga para a prostituta é grana, é dinheiro. Mas a mulher adúltera, ela não quer saber de dinheiro, ela quer saber de caçar a vida de outro homem. E aí ele pergunta: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre a brasa sem queimar os pés? Então todos os homens que eles adulteram, e lembrando que Jesus ele vai colocar adultério lá no Novo Testamento também como cobiçar a mulher em pensamento, ele acaba se queimando e trazendo as consequências disso para a sua própria vida, tá? E aí ele vai falar aqui sobre o ato de fato, não só sobre o pensar, mas sobre o executar. Ó, assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo, porque o castigo de jogar fogo na sua roupa é se queimar, e andar sobre as brasas é queimar os pés. E aí ele começa a comparar o homem adúltero com o ladrão. Ó, então ele fala assim, ó, o ladrão não é desprezado se faminto roubar para matar a fome. Então, ninguém passa o pano pro ladrão que está roubando para comer, ou roubando porque está faminto. E esse ladrão, contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Então, quando a pessoa rouba, isso automaticamente pode trazer a consequência de ter que pagar tudo que ela roubou com os seus próprios bens.
E ele vai falar, ó, o homem adúltero, mas o homem que comete adultério não tem juízo. É pior do que o ladrão. Então, se você está cometendo adultério, ou se você pensa em fazer isso, você tá louco. Você é pior que um ladrão, tá? Todo aquele que assim procede destrói a si mesmo. Enquanto o ladrão quando ele rouba vai ter que pagar com o que tem em casa, o homem adúltero, na verdade, ele não paga com o que tem em casa. Ele se destrói, ele destrói a si mesmo. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. E aí, isso aqui é uma questão de sofrimento e vergonha, tá? E ferimento, sofrimento, ferimentos e vergonha, quando ele fala ferimentos e vergonha, são na realidade, não uma vergonha de algo que ninguém sabe, mas algo que está exposto e ferimentos físicos mesmo, tá? E mesmo que aquela pessoa não, aquela mulher não tenha marido, aquele homem não tenha marido, você vai ter uma humilhação para sempre sobre quem souber que você fez isso, tá? Então a sua humilhação jamais se apagará. E ele fala por quê? Porque o ciúme desperta a fúria do marido. Então a Bíblia está falando, ó, a natureza do homem, a natureza de ciúme do homem, na verdade vem com fúria. E essa fúria ela é exposta fisicamente. Por quê? Porque não terá misericórdia quando se vingar. Então aqui está falando sobre ferimentos e vergonha. E aqui, então, você está entendendo o que a Bíblia está falando? Ó, primeiro, ele falou: você que adultera, até se você ficasse com a prostituta seria melhor. Porque, na verdade, a prostituta. Não tô passando pano pra prostituição. Mas a prostituta, ela só quer o sustento dela. E a mulher adúltera não. Ela quer ferrar você. E outra coisa. O, o ciúme do marido. Então, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Beleza. Tá. Então vai ter consequência. Então ele tá falando, ó. Ah, e ele tá falando que é melhor você ser um adúltero. Não, é melhor você ser um ladrão do que você ser um adúltero. Porque você ser adúltero é muitas vezes pior do que você ser um ladrão. Porque o ladrão, ele ainda coloca em risco os seus próprios bens, tá? O adúltero, ele coloca em risco a sua própria vida. É engraçado até que apesar da Bíblia tá comparando o adúltero com o ladrão, você pode ver que hoje em dia não existe nem mais pena para o adúltero, né? Enquanto para o ladrão existe pena. E isso, na verdade, a gente vê como a lei da nossa Constituição de qualquer sociedade, ela é muitas vezes mais inferior do que a palavra de Deus. Então a gente, além de ter que cumprir a lei do ser humano, a gente ainda tem que cumprir a lei de Deus. Porque cumprir a lei do ser humano, não matar, não roubar, não é suficiente, tá? E é necessário que a gente coloque o coração nos mandamentos do Senhor que são perfeitos, enquanto os mandamentos do homem, eles são muito falhos. E aí ele fala sobre o marido. O marido não vai aceitar a compensação e os melhores presentes não o acalmarão, porque o marido que foi traído, ele se sente desonrado. E muitas vezes aqui, talvez até a mulher, mas talvez a mulher não se expresse em termos de ciúme em fúria para matar a amante, apesar de a gente já saber de algumas histórias. É um pouco diferente. Mas esse vídeo ficou longo e eu não me importo, o problema é seu. Se você não quis assistir, você perdeu de ficar sábio. Se você ficou aí até o final, parabéns, você aprendeu mais um pouquinho, assim como eu, quando fui fazer esse vídeo. Então, se você gostou dessa mensagem, curte esse vídeo, né? Para de ser mendigo de like, que eu vejo 10 visualização e duas curtidas. Isso quando não vem uma curtida inversa, não gostei. Mas beleza, pelo menos alguém que não gostei tá falando alguma coisa. Ok? Então não deixe de se inscrever no canal e compartilhe essa palavra aí com quem você acha que precisa ouvir sobre essa questão. Beleza? Até logo.